Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos considerarmos o estudo da revista Sentinela, que com certeza tem um tema muito importante. Você está preparado para o dia mais importante do ano? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos considerarmos o estudo 2 da nossa revista Sentinela, que tem o tema Você está preparado para o dia mais importante do ano? Então o texto temático da nossa consideração é o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Persista em fazer isso em memória de mim. Então qual o objetivo desse estudo? Entender por que a celebração é tão especial, como podemos nos preparar para ela e como ajudar outros a estar presentes. Então, vamos fazer essa consideração por meio de leitura, perguntas e respostas. Então, acompanhe a leitura do parágrafo número 1. A celebração da morte de Cristo é o dia mais importante do ano para o povo de Jeová. Esse foi o único evento que Jesus disse para seus discípulos realizarem. Todos os anos, não vemos a hora de chegar o dia da celebração. Mas por quê? Vamos ver alguns motivos. Então, a pergunta: por que a celebração é o dia mais importante do ano? Porque celebramos a morte de Cristo, e esse foi o único evento que Jesus disse para seus discípulos realizarem. Leitura do 2. A celebração nos ajuda a lembrar o quanto o sacrifício de Jesus é importante. Também nos lembra de como podemos mostrar nossa gratidão por esse sacrifício. Além disso, na celebração, temos a oportunidade de nos encorajar mutuamente. Todo ano, muitos irmãos inativos assistem à celebração, e alguns deles, pelo modo amoroso como são recebidos, decidem voltar para Jeová. Outras pessoas decidem começar a estudar a Bíblia depois do que viram e ouviram na celebração. Não é de admirar que esse dia seja tão especial para nós. Pergunta: que razões tornam o dia da celebração tão especial para nós? Essa celebração nos lembra o quanto o sacrifício de Jesus é importante. Nos lembra também de como podemos mostrar nossa gratidão por essa ocasião. Temos também a oportunidade de encorajamento mútuo. Também, irmãos inativos vão e acabam acendendo a sua chama, e outros começam a estudar a palavra de Deus. Leitura do 3. Pense também em como o dia da celebração nos deixa mais unidos. Em cada lugar do mundo, as testemunhas de Jeová se reúnem conforme o sol vai se pondo. Nós ouvimos um discurso que mostra a importância do resgate. Cantamos os cânticos, passamos o pão e o vinho e dizemos amém, de todo o coração, nas 4 orações que são feitas. Em um período de 24 horas, todas as congregações já terão feito a mesma coisa. Consegue imaginar a alegria que Jeová e Jesus sentem ao nos verem unidos em toda a terra, dando honra a eles? Então a pergunta: como a celebração nos deixa mais unidos? Conforme o pôr do sol vai chegando, as testemunhas de Jeová começam a se reunir. Ouvimos o discurso que mostra a importância do resgate. Cantamos, passamos o pão e o vinho, ouvimos as orações e dizemos amém de coração. Com certeza, isso deixa Jeová e Jesus muito felizes. Leitura do 4. Neste estudo, vamos responder às seguintes perguntas: como podemos preparar o coração para a celebração? Como podemos ajudar outros a aproveitar bem essa ocasião? E como ajudar aqueles que são inativos? As respostas a essas perguntas vão nos ajudar a estar prontos para esse dia
tão especial? Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Vamos responder a 3 perguntas. Como podemos preparar o coração para a celebração? Como podemos ajudar outros a aproveitar bem essa ocasião? E como ajudar aqueles que são inativos? Subtítulo: Como preparar o coração para a celebração? Leitura do 5. Uma das melhores maneiras de preparar nosso coração para a celebração é meditando no valor do sacrifício de resgate de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer nada para nos livrar do pecado e da morte. Jeová enviou Jesus para dar a sua vida para nos salvar. Tanto Jeová como Jesus fizeram um grande sacrifício. Quanto mais meditarmos no que Jeová e Jesus fizeram por nós, mais nossa gratidão pelo resgate vai aumentar. Vamos ver algumas coisas que Jeová e Jesus estiveram dispostos a fazer por nós. Mas primeiro, o que é o resgate? Pergunta do 5, parte A. Por que precisamos meditar no valor do resgate? Porque nós, por conta própria, não poderíamos nos livrar do pecado e nem da morte. Então Jeová, em amor, enviou seu Filho para dar sua vida e nos salvar. Então, quando meditamos nisso, a nossa gratidão pelo resgate aumenta. Pergunta parte B. O que você aprendeu do vídeo Por que Jesus morreu? Então aprendemos no vídeo que somente Jesus era capaz de dar a sua vida como resgate em benefício da humanidade, pois assim como Adão era perfeito antes de pecar, Jesus também era perfeito. Então precisaria ser um preço equivalente, e somente Cristo tinha essa capacidade. Pois se não fosse assim, todos nós estávamos sucumbidos à morte e não teríamos uma esperança de vida eterna. Graças a Deus e ao nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós e nos dar essa esperança tão maravilhosa. Leitura do 6. O resgate é o preço pago para se ter algo de volta. O primeiro homem, Adão, era perfeito quando foi criado. Quando pecou, tanto Adão como seus descendentes perderam a chance de viver para sempre. Então, para recuperar o que Adão perdeu, Jesus ofereceu sua vida perfeita como sacrifício. Durante sua vida aqui na terra, Jesus não cometeu pecado nem se achou falsidade na sua boca. Já que Jesus era perfeito, ele pôde pagar o preço pela vida perfeita que Adão perdeu. Pergunta: o que estava envolvido no resgate? Resposta: estava envolvido uma vida perfeita por uma vida perfeita. Adão era perfeito, então precisava uma outra vida perfeita, assim como Jesus era. Mesmo na terra, ele não cometeu pecado e nem se achou falsidade em sua boca. Leitura do 7. Quando esteve na terra, Jesus obedeceu a Jeová em tudo, mesmo quando isso era difícil. Mesmo sendo uma criança perfeita, com pais imperfeitos, Jesus sempre foi obediente. Quando era adolescente, provavelmente Jesus foi pressionado a desobedecer a seus pais e a Jeová. Quando se tornou adulto, ele teve que resistir às tentações de Satanás, que queria que ele desobedecesse a Jeová. Satanás estava determinado a fazer Jesus pecar para que ele não conseguisse pagar o resgate. Pergunta: que dificuldades Jesus enfrentou quando esteve na terra? Quando criança, mesmo seus pais sendo imperfeitos, ele sempre foi obediente. Quando adolescente, provavelmente foi pressionado a desobedecer a seus pais e a Deus. E quando se tornou adulto, Satanás tentou desviá-lo. Com certeza, ele enfrentou muitas dificuldades. Leitura do 8. Durante seu ministério na terra, Jesus teve que passar por outras dificuldades. Seus inimigos o perseguiram e até tentaram matá-lo. Além disso,
Ele teve que lidar com as imperfeições dos seus seguidores. Durante seu julgamento, Jesus foi torturado e humilhado. Por fim, ele foi morto de uma maneira extremamente cruel e dolorosa. Ele teve que enfrentar os momentos finais da sua vida sozinho, sem ter a aprovação de Jeová. Pergunta: que outras dificuldades Jesus teve que enfrentar? Seus inimigos o perseguiram e até tentaram matá-lo. Ele teve que lidar com as imperfeições dos seus seguidores. Jesus foi torturado e humilhado e foi morto de uma forma cruel e dolorosa. Leitura do 9. Com certeza, Jesus sofreu muito para entregar sua vida por nós. Quando pensamos em tudo que Jesus esteve disposto a fazer, nós sentimos profundo amor por Ele. Pergunta: como você se sente ao meditar no sacrifício de Jesus? Sentimos profundo amor por Jesus, mesmo que nunca tenhamos visto, assim como mostra o texto, mas mesmo assim nós o amamos. Leitura do 10. Mas e para Jeová? Por que foi tão difícil enviar Jesus para pagar o resgate? Jeová e Jesus têm a relação entre pai e filho mais bonita e achegada que existe. Então, tente imaginar como foi difícil para Jeová ver o seu filho passando por tantas provações aqui na terra. Sem dúvida, Jeová sofreu muito ao ver seu filho sendo maltratado, rejeitado e sofrendo tanto. Pergunta: por que o resgate foi tão difícil para Jeová? Pelo fato de estar dando seu filho, o amado, para sofrer e morrer. Jesus foi maltratado, rejeitado e sofreu muito. Nenhum pai humano aguentaria isso. Mas Jeová, mesmo sofrendo, aguentou tudo isso. Leitura do 11. Um pai ou uma mãe que perdeu um filho na morte sabe muito bem toda a dor e sofrimento que essa perda causa. Mesmo tendo muita fé na ressurreição, nós ainda sentimos muita dor no coração quando alguém morre. Isso nos faz entender como Jeová se sentiu quando viu seu filho amado sofrer e morrer naquela primavera do ano 33. Pergunta: o que pode nos ajudar a entender como Jeová se sentiu quando Jesus morreu? É somente passando pela mesma dor de perder alguém que ama na morte, nesse caso, um filho. Então, somente quem já perdeu um filho consegue mensurar a dor que é e entende como Jeová pode ter se sentido. Leitura do 12. O que você acha diante da celebração? Aprender mais sobre o resgate no seu estudo pessoal ou na sua adoração em família? Use o guia de pesquisa para Testemunha de Jeová ou outra publicação para saber mais detalhes sobre o resgate. Também siga a programação da leitura da Bíblia para a celebração que aparece na apostila da reunião Vida e Ministério. E no dia da celebração, não se esqueça de assistir a adoração matinal especial. Quando preparamos nosso coração para a celebração, podemos ajudar outros a também aproveitar ao máximo essa ocasião. Pergunta: o que podemos fazer nas semanas antes da celebração? Podemos aprender sobre o resgate fazendo estudo pessoal ou durante a adoração em família. Podemos seguir a programação da leitura da Bíblia para a celebração que aparece na apostila e no dia da celebração podemos assistir à adoração matinal especial. Subtítulo: Ajude outros. Leitura do 13. Como podemos ajudar outros a aproveitar a celebração? Antes de mais nada, é claro, convidando as pessoas. Além de convidar as pessoas que encontrar na pregação, faça uma lista com os nomes de parente, colega de trabalho, de escola e outros que você quer convidar. Se seus convites acabarem, envie o link da versão eletrônica. Você pode se surpreender com o número de pessoas que podem aceitar. Pergunta:
Qual é a primeira coisa que precisamos fazer para ajudar outros a assistir à celebração? É convidar a pessoa. Além dos moradores, podemos convidar nossos parentes, colega de trabalho, colega de escola, e caso acabe os convites em papel, podemos enviar o link eletrônico. Leitura do 14. Quando você faz questão de convidar uma pessoa, isso pode fazer toda a diferença para ela. Uma irmã ficou surpresa quando seu marido, que não serve a Jeová, falou empolgado que iria à celebração. Por quê? Porque ela sempre comentava sobre a celebração, mas ele nunca tinha ido. O que aconteceu dessa vez? Um ancião que conhecia o marido dela entregou um convite diretamente para ele. O marido assistiu à celebração naquele ano e por muitos anos depois disso. Pergunta: por que o esforço de convidar alguém pode fazer toda a diferença? Resposta: pois pode fazer com que pessoas que nunca foram acabem indo pela primeira vez. Foi o que aconteceu com o marido de uma irmã. Ela sempre convidou seu marido para ir numa celebração, mas ele nunca havia ido. Mas quando o ancião entregou um convite diretamente para ele, ele ficou empolgado e começou a ir às celebrações. Leitura do 15. Lembre-se que aqueles a quem convidamos podem ter algumas dúvidas, principalmente se nunca foram ao Salão do Reino antes. Seria bom pensar em algumas perguntas que eles poderiam fazer e nos preparar para responder. Por exemplo, alguns podem querer saber: como vai ser essa reunião? Vai durar quanto tempo? Eu posso ir vestido de qualquer jeito? Preciso pagar alguma coisa? Vai ter coleta de dinheiro? Quando convidamos alguém para a celebração, podemos simplesmente perguntar: você tem alguma dúvida? E daí responder ao que a pessoa quiser saber. Também podemos usar os vídeos Lembre-se da morte de Jesus e O que acontece em um salão do reino, para ajudar a pessoa a entender como são as nossas reuniões. Além disso, a lição 28 do livro Seja Feliz para Sempre traz alguns pontos interessantes que podemos usar ao falar com a pessoa. Então, a pergunta do 15: o que precisamos levar em conta quando convidamos alguém para a celebração? Precisamos entender que tem pessoas que nunca foram numa celebração. Então, elas podem ter dúvidas sobre como se vestir, se precisa pagar alguma coisa, se vai ter coleta de dinheiro. Então, para ajudar essas pessoas, podemos mostrar um dos dois vídeos ou a lição 28 do livro Seja Feliz para Sempre. Leitura do 16. Depois de assistir à celebração, os convidados talvez tenham algumas perguntas. Eles também queiram saber por que ninguém comeu o pão e bebeu o vinho, ou por que só alguns fizeram isso. Ou pode ser que eles se perguntem quantas vezes fazemos a celebração e se todas as reuniões das Testemunhas de Jeová são iguais. Embora alguns desses assuntos sejam explicados no discurso da celebração, a pessoa talvez queira mais informações. O artigo A Ceia do Senhor, porque as Testemunhas de Jeová celebram de modo diferente, no jw.org, pode nos ajudar a responder a alguma dessas dúvidas. Nós queremos fazer de tudo antes, durante e depois da celebração para ajudar aqueles que têm a disposição correta a aproveitar ao máximo essa reunião. Pergunta: que perguntas muitos podem ter depois de assistir à celebração? Resposta: de repente, eles queiram saber por que a maioria não come dos emblemas ou quantas vezes fazemos a celebração. Então, devemos estar preparados para responder a essas perguntas. Leitura do 17. Se você é ancião, como você pode dar atenção especial durante a época da celebração para os inativos? Mostre que você se preocupa com eles. Antes da celebração, faça o máximo para entrar em contato com o maior número possível de inativos. Deixe claro que eles são muito amados e que você quer ajudar no que for preciso. Não deixe de convidá-los para a celebração e, se eles forem,
dê boas-vindas com muito carinho. Depois da celebração, continue dando atenção a esses queridos irmãos e irmãs e faça o que for preciso para ajudá-los a voltar para Jeová. Pergunta: como os anciãos podem ajudar aqueles que estão inativos? Pode entrar em contato com o maior número de inativos, deixar claro que eles são muito amados por Jeová e quer ajudar. Convide para a celebração e dê atenção também depois da celebração, para que assim eles não venham a ser esquecidos. Apenas abrindo um parêntese, queridos anciãos, vou dar uma dica para vocês. Não lembre-se desses inativos somente na celebração. Faça isso durante todo o ano, pois se você fizer isso somente durante a celebração, eles vão achar que eles só foram lembrados porque é a celebração. Então, mesmo que tenhamos orientações para convidá-los durante a celebração, antes disso, deve-se fazer visita de pastoreio, ligações para saber como é que eles estão, se precisam de ajuda. Então, não caia nesse laço de lembrar desses irmãos somente na celebração, ok? Faça isso antes, pois se fizer, com certeza, você estará mostrando amor e também estará cumprindo seu papel de pastor. Leitura do 18. E como todos nós podemos ajudar os inativos que vão à celebração? Tratando-os com amor, bondade e respeito. Lembre o quanto pode ter sido difícil para esses amados irmãos assistirem de novo a uma reunião. Talvez eles tenham ficado com medo de não ser bem recebidos. Não diga nada que poderia deixá-los com vergonha ou magoados. Esses irmãos e irmãs amam Jeová, assim como todos nós, e ficamos muito felizes de poder adorar a Jeová com eles outra vez. Pergunta: como todos nós podemos ajudar os inativos? Resposta: tratando eles com amor, bondade e respeito. Evite dizer algo que possa deixar eles com vergonha ou magoados. Abrindo novamente um parênteses, publicadores. Lembre-se que não é somente os anciãos que têm esse privilégio de convidar os inativos. Se você sabe de um irmão que é inativo e que está afastado já há algum tempo, não assiste a reunião, você também pode convidá-lo. A gente aqui está falando de inativo, ok? Não é de desassociado. Então, se você conhece inativo, não deixe, vamos dizer assim, esse privilégio somente para os anciãos. Faça também a sua parte e tenha certeza que Jeová vai lhe abençoar também. Leitura do 19. Faz todo sentido Jesus ter pedido para lembrarmos da morte dele todos os anos. Afinal de contas, tanto nós como outras pessoas somos muito beneficiados ao fazer isso. Por exemplo, nosso amor por Jeová e por Jesus fica mais forte, temos a chance de demonstrar nossa gratidão pelo que eles fizeram e ficamos ainda mais unidos a nossos irmãos. Além disso, podemos ajudar outros a aprender mais sobre o resgate e a ter a oportunidade de receber as bênçãos que Jeová promete. Então, vamos fazer nosso melhor para nos preparar para o dia mais importante do ano, a celebração da morte de Cristo. Pergunta: como somos beneficiados ao lembrar da morte de Jesus? Nosso amor por Jeová e Jesus fica mais forte, temos a oportunidade de mostrar gratidão e ficamos unidos ainda mais com nossos irmãos. Podemos ajudar outros que visitam para que possam também aprender de Cristo. Sendo assim, não perca esse dia tão importante. Perguntas de recapitulação. Como podemos preparar nosso coração para a celebração? Meditar no valor do resgate. Podemos também fazer um estudo pessoal ou adoração em família sobre o resgate e seu benefício. Podemos seguir a programação da leitura da Bíblia para a celebração e assistir à adoração matinal. A segunda pergunta: como podemos ajudar outros a aproveitar bem essa ocasião? Precisamos primeiro convidar moradores, parentes e colegas de trabalho e escola. Também podemos tirar suas dúvidas antes e depois da celebração. E queremos continuar ajudando essas pessoas
para que assim possam também apreciar o resgate feito por Cristo. E a última pergunta: como podemos ajudar os inativos? Os anciãos podem ajudar eles para que possam estar presentes. Os publicadores também podem tratar esses irmãos com amor, respeito e bondade, e precisamos saber o que dizer, para que assim não falemos algo que possa deixá-los tristes ou envergonhados. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo da revista Sentinela. Com certeza é um estudo muito propício, pois nos ajuda a ver logo o que vai acontecer, né? A nossa expectativa aumenta. Então, que assim possamos estar preparados fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para estarmos nesse momento tão especial aguardado por todas as testemunhas de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.